Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Falar Delas. É isso aí, gente. Hoje temos uma pessoa muito especial aqui no nosso programa. Uma pessoa que eu posso dizer que conheço há muitos anos mesmo. Que legal. Mas que a gente vai conversar mais sobre a carreira profissional dela hoje, né, Lu? É isso aí, vamos conhecer um pouco mais sobre quem? Conta aí. Cíntia Soares, seja bem-vinda, Cintinha. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje a gente quer falar um pouco mais sobre quem é a Cintinha, né? Eu sei que você já colocou aqui, inclusive vou até ler, né, para o pessoal, que a trajetória da Cintinha começou quando tinha 14 anos a praticar karatê e desde então se apaixonou pela atual profissão, Legal. que é educadora física ou a gente fala personal trainer? Não, a formação é educação física, né? física, né? Então, uma educadora física. Personal trainer seria uma categoria Dentro da profissão, né? É. É isso mesmo. Que bacana. Se formou em 2007 no curso de Educação Física pela FEFISO e atualmente tem um estúdio de treinamento personalizado, no qual 90% das frequentadoras são mulheres, inclusive esta que vos fala. Olha, que maravilha. Cintinha, diz uma... Ó, eu falo Cintinha porque desde sempre foi Íntima, assim, né? Assim. Íntima. Podemos todos chamar de Podem, Cintinha? podem, eu Então tá gosto. bom. Nem consigo falar Sim. Cíntia, parece que tá brava. Cíntia! Tem que ser Cintinha. Cintinha, quando que você viu assim a necessidade de abrir um estúdio e aí, de repente, você se depara com um público 90% feminino? Como foi isso? Tá, então, o estúdio, ele aconteceu de uma maneira meio inesperada, né? Entrou a pandemia. Antes de entrar a pandemia, eu trabalhava como personal no Olinda, no clube de campo. E eu fiquei por isso uns 2 anos. Entrou a pandemia, tudo fechou. E eu me vi, assim, sem ter aonde trabalhar. Eu já tinha um espaço na minha casa, no qual eu já tinha ideia de montar, na época, um estúdio de yoga, porque eu também tenho a formação em yoga. E aí eu falei assim, bom, primeiro mês de pandemia, aquela incerteza do que ia acontecer. Ninguém imaginava que ia durar 2 anos. Pois é. Exatamente. E eu comecei a atender as minhas alunas de forma online, né, com videoaulas, Legal. nesse primeiro momento, assim. E depois eu vi, assim, que eu não conseguia entregar a elas, né, o que eu entregava no pessoal, né, no personal, assim, frente a frente. Aí eu comecei a convidá-las para ir lá para minha casa. Eu comprei algumas coisinhas, assim, só um improviso mesmo. E algumas aceitaram ir, porque tinha todo aquele medo, né, o Covid e tal, Sim. assim, do contato. E algumas foram. E desde então, assim, foi de boca a boca, um falando pro outro. O estúdio foi passando por reformas, ampliações, fui adquirindo mais equipamentos. E desde então, nós estamos lá com o Fit Studio, com uma média de mais de 50 alunos. Que As aulas bacana. todas são bem individualizadas, a gente tem alguns grupos. E como a Andrea disse, 90% do público que me procura é feminino. Temos também homens, é óbvio, né? Mas o público feminino é o público que eu, particularmente, mais gosto de atender, mais gosto de trabalhar. Era seu foco desde o início ou aconteceu, então, pelo que eu entendi? O público feminino. público feminino, eu sempre trabalhei muito mais com mulheres, assim, É. desde a época do clube, quando eu iniciei na carreira como personal, né? Tá. E antes do personal, eu também trabalhava com ginástica, com dança, então tinha muito mais mulheres mesmo. Meu contato sempre foi com o público feminino. Ah, então é uma consequência Foi do uma- longo da sua carreira. Isso, exatamente. Que bacana. E é gostoso porque quando a gente vai lá no estúdio da Cintinha, a gente se sente muito à vontade, né? Eu falo Legal. que às vezes a gente vai na academia por uma obrigação, né? Normalmente. Não é? Eu costumo ir lá para, de fato, desestressar, porque eu sei que eu vou conversar, eu vou dar Que risada, bacana. vou reclamar do treino, mas quando eu saio de lá, a gente sai aliviada, porque a gente conversa,
a gente troca ideias, troca inclusive confidências, Sim, né? com certeza. Então é um momento de prazer mesmo que a gente tem aquela horinha ali, é um momento de prazer nosso. Então é muito bom. E não importa a nossa roupa, vamos dizer assim, né? A gente tem muita liberdade, porque eu ficava naquilo, nossa, eu vou na academia, eu tenho que comprar roupa nova. A calça vai estar Ah. transparente, né? Calça Assim, não sei o quê. transparente, exatamente. Não, lá é super tranquilo. E essa liberdade que eu acho que é o ponto forte que tem lá no Do estúdio, né? Exatamente. Mas é claro que isso reflete, né, da sua personalidade, né, Cintinha? Você é uma pessoa que transmite isso para nós, né? Transmite, assim, acolhimento, transmite carinho. Isso. Então, isso acaba que reflete no serviço, né? E é isso mesmo que eu priorizo, assim, essa proximidade com o aluno, né, com a aluna, fazer com que aquele momento não seja só um momento ali, só treino, né, seja um momento de troca, porque eu aprendo todos os dias com elas, da mesma forma que elas aprendem comigo, então a gente tem essa troca muito legal. E eu acho que é por isso, assim, que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, porque acho que a gente se entende, a gente se identifica, né? identifica, a gente se acolhe, a gente sabe que aquele dia, de repente, você não tá muito afim. Ah, tô com cólica, TPM. E, assim, você sendo mulher, verdade. você tem esse Entende. entendimento, né? É. Então a gente consegue, dentro do treino que eu pensei naquele dia, mudar, né? Bom, hoje então ela não tá legal, vamos mudar, vamos fazer de isso outra mesmo, maneira. Diferente. Exatamente, pra pessoa se sentir bem, Com né? certeza. Uma dúvida agora que minha particular. Você já conseguiu, diante de todas essas mulheres que você atendeu, tanto público masculino como feminino no caso, existe alguma particularidade que indique ou que você tenha observado em relação às mulheres sofrerem mais para ir para a academia em relação aos homens? Porque a gente vê que os homens vão numa facilidade maior, né? Nós mulheres, por lógico, muitas questões particulares também, algumas são mãe que não tem tempo, mas Sim. existe alguma particularidade mesmo? Olha, eu percebo dentro a dificuldade maior realmente da maioria das mulheres é conciliar, né? A Conciliar. questão mãe, trabalho, casa, né? Então, assim, eu acho que isso acaba gerando essa dificuldade, né? Um pouco maior Existe mesmo isso, de as mulheres têm mais dificuldade? Existe, porque acontece das alunas desmarcarem devido a algum acontecimento com filhos, né? Então, existe sim. Porém, eu acho que a mulher, ela é muito determinada, né? É. Quando ela decide, ela vai e não desiste, assim. Eu acho que a grande maioria das mulheres, quando coloca uma coisa na cabeça, dificilmente alguma coisa barra, né? Entender, né, a Sim. importância, porque tudo que a gente faz, nós falamos isso no episódio anterior, Sim. que às vezes a gente espera acontecer alguma coisa para procurar. Eu, por Isso. exemplo, te contei antes daqui, né? Eu tenho 3 lesões na coluna e eu precisei praticamente travar para procurar um apoio. Não pode deixar chegar nisso, né? Quais Não. os benefícios? Fala um pouquinho pra gente, além do benefício físico, no que tanto uma mulher pode ser beneficiada. Mulher, termos gerais, né? Todo mundo, mas como a gente está falando aqui de mulheres, né? Os benefícios que uma atividade física traz para quem empreende, para quem tem uma vida enlouquecida, o que Sim. tanto traz de bom? Eu acho que o principal seria você ter um momento para você, né? Tirar aquele tempinho do dia para dedicar uma horinha de autocuidado, porque não deixa de ser um autocuidado, né? Sim. E eu acho que isso traz o benefício tanto físico quanto mental, porque você desestressa, né? O exercício físico, ele gera endorfina, ele libera os hormônios, assim, do bem-estar. Então, depois que você termina um treino, como a Andrea falou, às vezes você chega, nossa, tô cansado, tô estressado, não aguento. Mas quando você termina um treino, você tem um cansaço diferente, né? Um cansaço físico. Gostoso, né? Mas o mental, normalmente você fala, poxa, venci mais um dia, consegui tirar aquele tempinho pra mim, me dedicar, né? E o pós também depois, né? Sim, com certeza, né? Tem tudo isso. Todos, eu acredito que o principal, né? Pra mulher, eu acho que, no geral, né? Não vamos falar só a mulher, mas pra uma pessoa que procura uma atividade física, eu acho que é isso. É se dedicar a tirar um tempinho pra si, para cuidar da sua saúde, tanto física quanto a saúde mental, né? Sim, É. principalmente, né? Principalmente. Hoje em dia a gente está vendo
tantos casos e tantas doenças que são decorrentes da saúde mental, que daí práticas de atividade física, práticas que fazem com que a gente desacelere, né, um pouco, são extremamente importantes, Isso, né? seja qual ela for a Tem uma palavra atividade, que né? você usou aí, que é onde mexe muito com quem empreende, é mãe, tem que cuidar de casa, tem que cuidar Sim. de filho, o autocuidado. Quantas vezes a gente não se boicota para beneficiar os outros, né? Sim. Esquece da importância e do como aquilo vai fazer bem no decorrer do dia, no decorrer da semana, né? Que é você cuidar um pouquinho de você para que você possa cuidar Para você do possa cuidar, próximo. exatamente, porque isso vai gerar um benefício dentro da sua casa, você vai estar mais calma, vai estar mais tranquila, né? Para o seu trabalho também, de repente você consegue aumentar o seu foco naquilo que você se propôs a fazer, né? Independente do seu trabalho. Eu acho que realmente A é atividade isso. física para concentração, ela realmente é comprovado que é muito boa, né? Sim, sim, com certeza. Acho que por conta dessas questões todas hormonais, né, e tudo mais, para quem trabalha, quem empreende, precisa de concentração, ter esse É um momento escape, né? É uma válvula de exato, acho escape, que né? também trocar um pouquinho, essa troca de energias, né, é fundamental para Isso. dar uma reciclada na mente. É isso mesmo. Além do benefício, né, físico, que, por exemplo, uma pessoa que passa um dia inteiro sentada, como você disse, às vezes a pessoa já tem alguma lesão, termina o dia cheio de dor. Então, assim, Quadril fora de lugar, um joelho, né, machucado, doendo, um pescoço ombro. meio torto aqui assim. Exatamente. Aí o papel do educador físico para trazer né, esse bem-estar mesmo, né? Trabalhar dentro da sua necessidade a atividade que mais vai te trazer bem-estar. Eu falo que para todo mundo que está procurando, eu sempre indico o estúdio da Cintinha, e eu falo que eu sou um caso de sucesso, porque eu tinha muita dor no ombro, muita mesmo. E aí que eu dormia, acordava ali a dor batendo, fisgando, né? E daí nos primeiros dias doía mais ainda, né? Eu falava, meu Deus do céu, acho que não é para eu fazer atividade física, é porque já tá doendo mais. Mas foi passando e aí foi melhorando e eu nunca mais tive dor no ombro. Pelo contrário, quando eu tô fora da academia, né, faltei uma semana, aí já começa a querer vir de novo. Eu falo, gente, eu tô precisando voltar pra academia. E aí a gente chega lá, né, na academia e fala, olha, dá uma aliviada, por favor. Essa semana tá tensa, alivia pra mim. Com certeza. Quantos abdominais, Cintia, por favor, nesse caso? Tipo isso. Muitas vezes não é negociável. Não é negociável. Mas a gente sai de lá com o sentimento de venci, eu consegui vir, eu consegui fazer, venci a minha meta do dia, e aí a gente dorme tão bem, Sim. né? Ou então, quando vai de manhã, eu sinto que o dia flui nossa, rende muito quando é de manhã o treino. Então, eu acho que assim, a atividade física ela é fundamental. Pegando até esse gancho, né? Porque às vezes as pessoas acham que não é para ela, no sentido de não, isso daí não é para mim, né? Dentro desse trabalho que você faz, a gente estava conversando que é possível adaptar, né? Explica um pouquinho para a gente também essa questão de que é possível qualquer pessoa fazer, basta ter um acompanhamento correto, né? Exatamente, profissional, né, qualificado para atender a sua necessidade, né, ter aquele olhar mesmo com cautela, né, e direcionar o treino que mais vai te trazer, né, o bem-estar. Então, assim, todo mundo pode praticar uma atividade física em qualquer idade, desde a da infância até a terceira idade, né? É importante encontrar alguma atividade que te traga o benefício, né? Que te traga bem-estar. Tanto que eu estava comentando a respeito do sedentarismo, né? E hoje em dia a gente vê que ele é o mal do século, né? Sim. Mundialmente, 95% das pessoas não praticam uma atividade Sim. física. Então é um dado muito elevado, né? Sim. E isso é muito fácil, assim, de ser resolvido, porque 30 minutos diários de qualquer coisa que você faça já te tira dessa estatística. Então, assim, você levar o cachorro para passear, você ir ao seu trabalho caminhando. Então, 30 minutinhos, seja do que for, um alongamento, um treino, né, numa academia, uma natação, qualquer coisa,
vai te trazer esses benefícios, né? Porque o nosso corpo, ele tá envelhecendo, né? É verdade. Dia após dia a gente envelhece. E se a gente não cuidar hoje, lá na frente, né? Isso pode ter grandes prejuízos para a nossa O saúde. sedentarismo, ele te faz envelhecer mais rápido, digamos assim? Sim, porque você não tem fortalecimento, né, muscular. Muita gente acaba na terceira idade desenvolvendo uma osteoporose. Então, assim, às vezes até na idade mais jovem, você pode desenvolver problemas ósseos, né? Então, assim, a atividade física, ela já vem cuidando de tudo isso exatamente para você prolongar, né, a sua saúde óssea, articular, por muitos anos, né? Que a gente quer chegar lá na Sim. nossa terceira idade bem, conseguindo sentar, levantar, Sim. caminhar, né, com qualidade. Com Então, certeza. eu acho que assim, esse é o ponto principal, assim, que a gente tem que incentivar, né, desde a infância a prática da Sempre, atividade né? física. Tem que levar um pouco mais pelo lado de pensar no futuro, porque eu Sim. vejo muito imediatismo, né? As Isso. pessoas procuram Exato. por um imediatismo. Você sente isso também? As pessoas querem uma Fiz solução uma muito semana, rápida. por que eu ainda não cresci? Por que eu Eu ainda não quero emagreci? emagrecer para a semana que vem. Quantos? É. 10 quilos. Sim, nossa, é muito. E aí as pessoas acabam indo para um caminho, assim, digamos que errado, né? Perigoso. De medicações, muitas vezes. E isso, assim, acaba sendo somente uma muleta, porque no momento que a pessoa, de repente, para de tomar uma certa medicação que seja para emagrecimento, depois, às vezes, tem aquele efeito rebote, né? Sim. Então, é muito perigoso, né? O imediatismo. Eu acho que para tudo, né? Eu acho que é um degrauzinho por degrauzinho. A atividade física, um outro dado que é muito interessante, assim, é que muitas pessoas desistem. 3 primeiros meses de academia, chega lá, ai, doeu demais, ai, o professor não me deu atenção, ai, não gostei daquilo ou daquilo outro. E a pessoa desiste, simplesmente, né, de praticar exercício. E é comprovado que, assim, o fazer um pouquinho cada dia cria aquela disciplina, cria aquele hábito, né? Você cria o hábito e sente a falta, né, da Sim. atividade. Então, fiquei uma semaninha sem me exercitar, nossa, já tô sentindo falta daquilo. Então, é importante criar realmente esse hábito e construir, né? Degrauzinho por degrauzinho, Sim, sim. sem a pressa, né? Ter uma meta, né? Porque Sim. quando a gente não tem meta, tudo fica sem, né? Sim, Tipo, não uma tem meta. motivo. Quando eu voltei a fazer, eu gostava de correr, eu praticava dança, eu fazia um pouco de tudo. E daí, depois que o Henrico nasceu, né, que eu engravidei, na gestação eu já fui diminuindo um pouco, porque eu tinha dores, aí a médica, ai, não, coisa que é super errado, na verdade, porque você não precisa parar, né? Então, depois que ele nasceu, eu fiquei 5 anos sem fazer, quase 5 anos sem fazer nada. Então, assim, eu era praticante e parei. Então, assim, acho que tudo foi atrofiando, meu corpo foi pedindo e foi ficando, e daí eu me deparei com as lesões, né? Sim. Isso é até pior, porque É. daí o meu organismo estava acostumado, né, com É. aquilo lá, com aquele ritmo. No começo eu sentia muita falta, eu queria, né, de todas as formas ir, só que depois, dessa mesma maneira que eu tinha esse hábito de ir, aos poucos eu fui me habituando a não ir mais. E é o aí a perigo, hein? dificuldade para voltar foi terrível. É tremenda, Né? exatamente. É terrível. Então, assim, você manter uma constância, daí eu coloquei como meta. A minha meta é voltar a carregar o Henrico, né? Quanto tempo eu vou levar? 1 ano para conseguir me fortalecer? Então, vai ser 1 ano desse jeito. Depois eu revejo qual vai ser a meta. Se vai ser uma meta de isso. emagrecimento, se vai ser uma meta de, sei lá, qualquer outra coisa, né? Sim. Mas eu coloquei isso como foco e eu atingi. Mas você sabe que você falou agora uma coisa que daí eu já lembrei uma situação que a minha mãe quis fazer academia por conta que a minha irmã estava grávida do Lorenzo. E ela falou assim, eu vou precisar ter pique para cuidar das crianças. Tá vendo? Então, eu vou para academia. E aí, Lorenzo nasceu, tal, de repente, veio a Bia, minha segunda sobrinha. Eu falei, nossa, eu preciso ficar mais forte, porque agora são 2 para carregar, né? Agora tá vindo 3º. Aí eu vou treinar e falo, gente, eu preciso aumenta a carga lá, fortalecer se tinha- aqui o braço, porque são 3 para carregar agora. E É a gente isso, vê, né? E a gente vê isso, falando da Naná,
que ela é pura energia, assim. Ela vai fazer as viagens dela. Recentemente, vocês foram viajar pro Jalapão. Sim. E ela conseguiu fazer trilha, né? Verdade. Caminhar, assim, junto com o grupo. E a Naná tem 64. 64 anos, Então. né? Então, a gente brinca assim, tem que sentar, tem que levantar, É. todo dia, né? Fazer o exercício que seria o agachamento, É. né? Então, a gente põe peso, a gente busca mesmo essa qualidade Verdade. de vida, né? E trabalhando os padrões de movimento básicos, que é um sentar, um levantar, um caminhar, um subir um degrau. Então, assim... E, assim, não é só porque ela tem 64 anos, mas como você disse, de repente, para você, já seja algo mais difícil Sim. devido ao seu condicionamento físico. Então, Sim. assim, né? Sempre tem aquele início, aquela adaptaçãozinha, que muita gente, querendo algo muito rápido, fica cansado, né? Isso. Enjoado daquilo, fala, nossa, que repetitivo. E desiste. E desiste, né? É verdade. Verdade. Agora, Acontece Cintinha, muito. uma coisa. Da onde que surgiu o CrossFit? Como que Ah, começou esse amor pelo CrossFit? Então, eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafios, né? E eu sempre tô buscando alguma coisa nova pra mim, né? Pro meu desenvolvimento pessoal. Legal. Então, um tempo atrás, né, foi o yoga, que eu fui atrás, busquei, estudei bastante, dei aulas e tal. Aí, tava meio assim, Monótono o preciso negócio. fazer alguma coisa diferente, Que foi muito entendeu? radical, do yoga pro CrossFit. Foi exatamente. Aí, foi a convite de uma amiga, eu fui fazer uma aula e desde então despertou uma paixão, assim, no CrossFit, assim, eu treino procuro treinar todos os dias, com uma certa intensidade. Pra mim, eu falo que é uma terapia. Quando eu tô lá, eu consigo esquecer, assim, de tudo. Dos boletos, dos problemas, de tudo, entendeu? É o meu momento. Então, eu achei um esporte que hoje é o que eu mais me identifico. Pode ser que daqui 1, 2 anos, talvez não seja mais, mas assim, atualmente o CrossFit pra mim, assim, é o esporte que eu gosto realmente de praticar. É lógico que eu continuo fazendo a musculação pra trazer um fortalecimento, né? A corridinha pra condicionar mais, mas o CrossFit ele surgiu meio que assim do nada. Foi amor à primeira vista. E é muito bom, né? Porque a gente percebe que o treino movimentou muito mais também, né? A gente Sim. conseguiu perceber que a gente tinha um ritmo de treino, de repente o negócio começou a ficar mais puxado, né? Opa! Surgiu umas Ficou cordas mais lá do puxado. nada. Porque eu fui assim, inserindo também nos treinos, né? Algumas metodologias que eu tava praticando, aprendendo, né? Sim. Na minha vivência no CrossFit. Eu acho que tudo vai agregando, né? Com certeza. Conhecimento, vai agregando qualidade, né? No nosso Sim. atendimento Sim. como profissional, né? E Vai desafiando, exatamente, né? vai desafiando. E é legal, porque os alunos adoram um desafio, né? A Andrea mesmo pulava numa caixinha baixa. Verdade. Aí foi. Hoje em dia já tá pulando numa caixa mais alta. Eu nem Olha, acredito. perdi esse stories. Eu nem acredito. Até hoje eu fico emocionada quando eu lembro. E eu fico muito feliz com as conquistas. Porque hoje eu tava conversando com uma aluna que não é somente sobre, vou lá dar uma aula pra você. Eu quero que você saia de lá se sentindo bem. Eu quero que você depois me dê um feedback positivo, que a aula foi legal, que você, nossa, eu consegui fazer com um pouco mais de peso, eu consegui pular uma caixa mais alta, consegui fazer mais movimentos de burpee, por exemplo, com mais facilidade. Então, isso é muito gratificante dentro Com da minha certeza. profissão, né? É. Trazer essa qualidade de vida pra... E isso, falando em termos físicos, né? Porque eu já vi muitos depoimentos de pessoas que saíram de depressão. Eu Isso, tenho na sim. família, né? Um caso que, assim, a atividade física foi primordial para uma depressão, para sair de um estresse. Sim. Pessoas que têm suas vidas transformadas Com com a certeza. prática de um esporte. É isso mesmo. Então, assim, Isso. o físico, eu acredito que seja o bônus de Consequência, né? tudo, né? Com Porque o que certeza. mexe é internamente, É coisa que internamente. é invisível, né? Aos olhos, Aos realmente. Exatamente. E daí, voltando só um pouquinho, na época lá do Karatê, né? Você chegou a ser, inclusive, você é faixa preta, não é, Cintinha? Na verdade, assim, eu parei na faixa marrom. Eu fiquei alguns anos já fiquei na marrom, porque eu entrei na faculdade. A vida foi me levando para um caminho um pouquinho diferente, né? Dentro da minha área, né?
E eu acabei deixando o karatê um pouco de lado. E acabei parando na faixa marrom, Que é uma antes da preta. que é uma antes da preta. Ah, praticamente preta. Sim. E como a Andrea disse lá no início, o karatê foi o que me motivou, né, a escolher a minha profissão hoje, porque eu, com meus 14 anos, eu era uma menina, uma pré-adolescente gordinha, que minha mãe tinha me colocado para fazer uma aulinha de natação, dança, balé, só que não era aquilo que eu me identificava. E também foi a convite de uma amiga, eu fui ao karatê, e também foi amor à primeira vista, assim, me identifiquei demais. Tive um processo dentro do karatê, em competições, em graduações, assim. E o meu objetivo até então era dar aulas de karatê. Olha. E aí eu falei, não, vou fazer a educação física, porque eu quero passar isso, né? E no fim, acabei deixando o karatê de lado, mas ele foi, assim, o que me levou. Até mesmo, as pessoas me conheciam muito devido ao karatê. Karatê. Porque eu levava, né, Piedade para outras cidades, assim. Que legal. E campeonatos. Então, eu acho que também isso foi legal para hoje em dia as pessoas saberem quem eu sou, né? Muito mais assim, nossa, assim, tinha que fazer karatê. Hoje, né, por muitos anos trabalhei em quase todas as academias aqui de Piedade. Né? Então, assim, isso é muito legal, né, dentro de cidades pequenas, porque você vai. É de boca a boca, né? As pessoas te Sim. conhecem, gostam do seu E trabalho. gera autoridade no que Sim, você faz, né? Ela não exatamente. tá ali, não começou do zero, ela tem toda uma história, tem todo um conhecimento. Isso. Isso é muito bacana e muito importante. E era legal nessa época da Cintinha do Karatê. Olha que eu acompanhei ela nessa Nossa, época, hein? sim. Foi mesmo. A gente ia assistir a Cintinha no campeonato. E aí, eu sou muito amiga da irmã da Cíntia. E nós duas autona e a Cintinha pequena. Daí, o pessoal falava assim... Quando ela entrava, né? Essa pequenininha aí... Vai dar não. Não vai dar nada. Daí a gente só ficava esperando. Eu falava, ó, Cintinha, agora vai acabar com a menina. Vai dar nocaute na menina. E era tiro e queda. A Fazia Cintinha mesmo. entrava, sim, saía campeã. E aí vinha aquela, hoje vai vir aqui a mais forte de não sei o quê, não sei da onde. Aí ia para a final, sempre acabava, né, a Cintinha com essa pessoa. E aí ficava as torcidas, né? A gente de um lado torcendo para a Cintinha, a outra torcida do outro lado. Aí terminava a luta, a gente falava, bom, agora é melhor a gente parar, porque senão eu querer vir pra cima de gente, a gente não é forte Você nunca assim, se não. intimidou. Não, eu sempre gostei, como eu falei, eu sempre gostei de desafios. A competição também é uma coisa que eu curto, mas eu sou uma pessoa competitiva, porém, eu sou muito tranquila também, assim. Se eu não ganhei, tá tudo bem, sabe? É um aprendizado e bola pra frente. Isso não me frustra, né? A gente cai, levanta e só vai, né? Assim, procuro levar isso pra minha vida, né? Não Legal, somente dentro do esporte, né? Eu Sim, acho sim. que é importante a gente se reinventar todos os dias, Com certeza. buscar, né, crescer profissionalmente, Sim. espiritualmente, pessoalmente, todo dia, né? É Um pouquinho verdade. por vez, né? Pouquinho por verdade. A vez. gente estava falando sem pensar no imediatismo, sem querer ser uma transformação na cobranças. hora. Não, vai um Isso. pouquinho que todo dia vai se transformando, todo dia vai ficando melhor, Isso. todo dia vai se adaptando, se habituando e assim vai. Aquela coisa de você viver aquele momento presente, né? É você aproveitar, né, tudo, né? Assim, minuto a minuto do seu dia. E realmente aprender com todos os acontecimentos, né? Porque tem dia que é difícil. puxado, né? É na força do ódio, né? Na força da sim. vontade, né? Isso. Cintinha, além do caso que eu contei aqui de mim, né? Que acabei que não tenho mais dores no ombro. Você lembra de mais algum caso assim que marcou na academia que você fala assim, olha, fulano quando chegou lá era de tal jeito e aí foi mudando de vida, foi melhorando e hoje a gente vê que é uma pessoa totalmente diferente, né? Praticante, a gente fala assim que tem bastante gente que vai por conta de eliminar peso, né? Só que a academia, para eliminar a eliminação de peso, eu acho que é consequência, né? Porque Uma série de coisas junto, tem uma né? série de coisas que vai junto, não é verdade? E tem muitas vezes quem não busca por perda de peso, fala assim, eu quero qualidade de vida.
acaba que, por consequência, Perde elimina. peso. Exatamente, eliminando peso, eliminando medidas, mas o condicionamento físico acaba que sendo muito superior, né? Sim, e sim, tenho o caso de uma amiga nossa, né, a Sandra. Vou citar ela porque ela é um caso de inspiração também, né? Verdade. A Sandra, ela foi obesa, ela chegou a ter mais de 150 quilos e ela fez a cirurgia bariátrica para realmente, porque ela estava num quadro de doenças crônicas já, né? Ela jovem, né, 30 e poucos anos. Então, assim, no caso dela, ela chegou a passar pela cirurgia, o que eu acho que é muito válido se tiver uma indicação médica. E foi a partir daí que ela começou realmente a viver, a ter qualidade de vida. Ela buscou o estúdio, desde o início, ela começou comigo lá no estúdio. E hoje em dia a Sandra treina todos os dias, a autoestima dela é outra. Ela tem, assim, uma disposição para viver. 6 da manhã tá lá treinando, muitas vezes, às vezes até treina à noite. É verdade. E assim, ela fala, ela relata mesmo, assim, o quanto foi bom para ela pra a atividade física, assim. Porque ela tinha dores, muita fraqueza muscular, joelho, ela não agachava de tanta dor no joelho, né? Devido ao sobrepeso por muitos anos. Então, a Sam é um caso, assim, de uma pessoa, assim, que ela superou todos os É verdade. obstáculos, né? Que ela poderia se entregar, digamos assim, né? Sim. Àquela condição que ela vivia e não buscar melhorar, né? Não, e uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa que passa por uma cirurgia fala, eu operei, eu não preciso Isso fazer mais basta, nada. Isso né? basta. Isso basta. E não é, porque o pós-operatório é um processo e você tem que manter aquilo, né? E aí, Sim. para manter, se de repente, porque eu conheço casos de pessoas que passaram por processo operatório, mas voltaram a ganhar Sim. peso, porque Não cuida do mudaram os resto, hábitos, não é a né? operação, né, que Sim. causou a diferença. É a sua É forma de É viver. a forma de viver, É. exatamente. Isso, fora outras alunas, como você disse, assim, com limitações articulares, que com o tempo de prática foram cada vez reduzindo as dores físicas, né? E isso trazendo qualidade de vida para brincar com o neto, simplesmente para puxar um cinto no carro. A pessoa não tinha força, não tinha. Imagina, né? Sentia muita dor, né, articular. Caramba. Então, assim, a atividade física é incrível, né? Assim, ela. Tanto que hoje, 90% dos médicos prescrevem exercício físico, né? Sim. Como um remédio. Então, Sim. assim, é indispensável, né, para nossa saúde. É feito com acompanhamento de um bom profissional, profissional. né? Feito de uma forma também disciplinada, porque a gente vê muita Sim. gente usando atividade física de forma desregrada que se prejudica ainda isso. mais, né? Um Então, excesso, né? por isso que um bom profissional, uma pessoa que entende do que está fazendo, faz toda a Sim, diferença. com Tem que certeza. existir esse acompanhamento Tem. para não ser pior depois uma Com consequência. certeza, com certeza. verdade. Dentro de toda profissão, né? Acho que tem bons e maus profissionais. Exato, E, infelizmente, tem pessoas que caem na mão de profissionais ruins, se lesionam, perdem o estímulo, a vontade de praticar uma Sim. atividade física devido à vivência que ela teve ali, né, dentro. E é muito comum, né, isso acontecer, infelizmente. É isso mesmo. Cintinha, para a gente finalizar o nosso bate-papo, como que você gostaria de ser lembrada, assim, quando fala assim, você conhece a Cin Soares? Quem que é? Como que você gostaria de ser lembrada? Nossa, difícil. Mas assim, eu acho que eu gostaria assim de ser lembrada como uma pessoa que sempre teve muita empatia pelo próximo, sempre buscou assim, sabe, ajudar a trazer um pouquinho de conforto, de amor, né, para as pessoas, assim, não só dentro da minha profissão, assim, né, como professora, mas assim, eu acho que no meu dia a dia, né, com as pessoas que você encontra por aí, acho que isso que eu quero, que eu acho que assim que eu quero levar, assim, eu quero que as pessoas vejam, nossa, a Cíntia, aquela pessoa que sempre estava de bem com a vida, sempre estava feliz, sempre tratou as pessoas bem. E é isso que eu mesmo. busco, assim, né? Que No dia a bacana. dia. O seu trabalho, assim como, né, de milhares de empreendedoras, milhares de mulheres, milhares de seres humanos, é de transformar vidas, Sim. né? Não tem como você não associar um benefício, associar
uma coisa boa a uma transformação, é inevitável. Quando você gera esse tipo de sentimento, você está transformando, né? Então, você é uma transformadora de Isso. vidas, com certeza. É verdade. Parabéns pela sua profissão, parabéns pelo seu estúdio, que você consiga continuar levando aí vida, qualidade, saúde, né? Alegria para Sim. muitas e muitas pessoas, viu? É verdade. E para achar você nas redes sociais, Sim Soares, S Soares, Hotmail. Pode mandar também e-mail para pedir. Então, meu perfil ele é pessoal, eu não tenho um perfil profissional, mas Mas você já é a sua sim, persona profissional, você já é a exatamente. sua vitrine. Daqui a um tempinho eu pretendo fazer um perfilzinho um pouco mais profissional, né, pro estúdio mesmo. Porque a gente está passando por algumas ampliações, em breve vem Bacana. novidades por aí, dentro do Fit Studio. E agradeço o convite, esse espaço para poder falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, né, dentro da minha profissão. E parabéns pela iniciativa, né, do podcast, Obrigada. que é incrível. Muito sucesso a vocês também, meninas. muito Obrigada. obrigada, Cintinha. Então, ó, nas redes sociais, não esquece, @SimSsoares, né, com Y, o sim do Cíntia com Y. Vai lá, segue a Cintinha para ficar por dentro de todas as novidades do Fit Studio e também, né, da Cintinha não fala, mas ela também tem um pouquinho de blogueiragem. Eu posto um pouquinho da minha rotina alimentar, eu posto receitinhas. Eu não sou Ai, tudo que as pessoas mas adoram. confesso que eu sou um pouquinho preguiçosa, assim, com essa coisa de internet, assim, sabe? Preciso melhorar. Ai, mas tá ótimo. Um pouquinho que você compartilha, com Sim. certeza já ajuda muito. Já mesmo. incentiva, né? É isso mesmo. É isso aí. E também nos acompanhe. Pode Falar Delas nas redes sociais, @Pode Falar Delas no Instagram, nosso canal do YouTube também. Se inscreve aqui, compartilha, já manda aí para um monte de amigas, porque Isso. conteúdo bacana como o de hoje aqui com a Cíntia não falta. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. É isso aí. Um beijo para vocês. Até o próximo podcast. Até!